Ajuda, você vai poder participar dessa conversa conosco, mandando a sua mensagem aqui pelo Facebook. Pastor César, seja bem-vindo. Bom dia, Jorge, bom dia aos nossos internautas, é um prazer, uma alegria podermos estar participando desse evento, que na verdade é um evento histórico, né? É a verdade. primeira live do Facebook da CPAD, da editora CPAD, e tem esse caráter importante de ser histórico nessa manhã aí do dia 29, né? 29 de junho de 2017. Você participando conosco desse momento histórico, momento em que nós inauguramos essa iniciativa da editora CPAD para estarmos mais perto de você, não só com ideias e livros, mas também com aquilo que pensam os nossos autores. Pastor César, eu quero lhe apresentar para o grande público, talvez tenham pessoas que não o conheçam. Ele é paranaense, formado em pedagogia, tem pós-graduação em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e é um autor que tem uma biblioteca invejável. Isso nós podemos dizer, né, Pastor César? Claro que podemos. É uma pessoa que tem muitas horas de leitura e por isso os livros do Pastor César Moisés são um sucesso de público e de crítica. E agora ele está lançando Pentecostalismo e Pós-Modernidade, que é o tema do nosso assunto de hoje. Pastor César, o que levou o senhor a escrever esse livro? Jorge, esse livro, na verdade, ele é fruto de várias variáveis. São várias questões que me levaram a fazer esse trabalho, mas eu penso que tudo tem início, na verdade, dentro da minha prática pastoral, dentro da minha prática ministerial, porque devido às viagens que faço, devido às obras que leio, eu fui percebendo a necessidade de se abordar esse assunto de uma forma um pouco mais profunda, porque, infelizmente, algumas obras que tratam de pós-modernidade entre nós são obras que tratam de pós-modernidade de uma maneira muito superficial. Sim. E geralmente de forma muito preconceituosa. E eu adotei essa visão por cerca de 15 anos, mais ou menos. Eu adotei essa visão de pós-modernidade bastante pejorativa e foi muito posteriormente, depois de muitas leituras, que eu descobri que existem sim, em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as formas filosóficas de se encarar a realidade, coisas positivas. E então fui encontrando, dentro dessa perspectiva, dentro desse paradigma da pós-modernidade, o que havia de positivo e que poderia se tocar e convergir com o pentecostalismo. E foi diante disso que eu mudei completamente a perspectiva do livro. O livro tem duas partes principais. Né? A primeira parte do livro fala e trata sobre o que eu escrevi antes de saber o que era pós-modernidade. Aliás, eu tive lendo o seu livro e vi que o senhor até 96 tinha uma ideia do que era pós-modernidade. Até 2000... E em 2000 que na verdade o senhor foi pesquisar o que era pós-modernidade. Isso, exatamente. No ano 2000 foi que eu fui realmente... Em 96 eu vi a primeira vez o termo pós-modernidade. Mas em 2000 foi que eu fui ter o contato, né, com essa expressão. Só que eu tive contato de 2000 até 2010, ou seja, cerca de 10 anos, um contato com a expressão só vendo-a de maneira pejorativa. Então isso foi bastante marcante para mim pela minha produção textual, que foi uma produção textual negativa acerca da pós-modernidade. Mas quando eu resolvi me aprofundar no que era pós-modernidade, pensando, na verdade, que não adianta nós corrermos de um problema, nós precisamos encará-lo, então eu acabei descobrindo que existem coisas positivas também na pós-modernidade, e coisas que, na verdade, convergem com o pentecostalismo, né? Convergem com o pentecostalismo e que nós poderíamos aproveitar essa filosofia, essa perspectiva de mundo para também levar a mensagem cristã às pessoas que pensam o mundo dessa forma. Agora, parece que às vezes isso acontece muito entre determinadas pessoas ou determinados grupos, inclusive religiosos. A pessoa fica em contato com um conceito e, de repente, não se aprofunda né, no que é realmente o conceito e fica com ideias preconcebidas, preconceituosas e aí produz de forma equivocada. Exatamente. É o problema do vocabulário e do conceito. O pessoal fica muito na questão do vocabulário, utilizando esse vocabulário. Tanto que a expressão pós-modernidade, muitas pessoas me aconselharam, não dê esse título ao seu livro, esse título não vai vender, porque é um título muito batido, nas prateleiras das editoras estão cheias de títulos com alguma coisa na pós-modernidade, ou pós-modernidade alguma coisa, e definitivamente não vai vender, o público não vai aceitar, o público não vai receber esse material. Mas como a gente pode perceber, né, no que nós já presenciamos, o livro hoje, ele apareceu como o segundo título mais vendido da editora,
e, portanto, ele está crescendo, o trabalho está crescendo e a gente está bastante feliz, está bastante contente com a repercussão. E sabe-se, é claro, que existem formas de melhorar esse trabalho trabalho precisa sofrer melhoramentos. Todo livro não... Nenhuma obra é acabada. Nenhuma obra é acabada, toda obra está inacabada, está aberta. E eu creio que esse livro também, de certa forma, ele vai sofrer edições ou desdobramentos em novos livros que nós vamos ter de estar escrevendo para estar tratando desse assunto aí de maneira mais pormenorizada. Mas a segunda parte do livro, que era o que eu estava dizendo anteriormente, ele tem o seguinte título, né? O que venho escrevendo depois de aprender o que é pós-modernidade. O que eu venho escrevendo depois de aprender o que é pós-modernidade? Mas então o livro tem um antes e depois. Ele tem um antes e um depois, exatamente. Divisor de águas da sua vida. Da minha vida, né? Que inclusive o pentecostalismo é algo muito fascinante pessoalmente, porque eu sou convertido no movimento pentecostal, né? Eu até inicio o livro contando o meu testemunho. Meu testemunho é contado no livro logo no início. Eu conto na parte da apresentação do livro como é que foi que eu me converti. Inclusive esse mês de junho é um mês muito importante para mim, porque no dia 1º eu comemorei aí 26 anos que eu abracei o Evangelho e que fui encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo me deu um abraço glorioso e eu estou até hoje, né, nos caminhos do Senhor. E no dia 2 de junho eu completei também 26 anos que fui batizado no Espírito Santo. Isso para mim é muito importante. Maravilha. São duas datas que eu marco muito bem, além da data do batismo em águas, de 13 de outubro de 91. Mas o dia 1º foi a minha conversão e o dia 2 foi, na verdade, o batismo com o Espírito Santo. Isso para mim foi muito importante. Eu, na verdade, não esqueço desse acontecimento. E eu até digo no livro que foi muito antes de eu saber o que era pentecostalismo ou pentecostes ou qualquer outra coisa dessa natureza de forma teórica, eu aprendi de maneira prática, ou seja, eu experimentei o fenômeno pentecostal, né, a glossolalia, eu experimentei o batismo no Espírito Santo antes de saber teoricamente que era isso, antes de saber teologicamente que era isso. Então, isso é uma marca importante que ninguém tira da gente. Que ninguém tira da gente, que é a experiência, né, que é a coisa que eu acho que é a coisa mais marcante na vida do crente, do cristão, é a experiência, né? Você tem um Paulo, né, antes e depois da sua conversão na estrada de Damasco. Você não tem, o pessoal gosta até de falar, tem Saulo e tem Paulo, não. Na verdade, você tem a mesma pessoa ali, mas a grande diferença, o grande divisor de águas na vida de Paulo é justamente o encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Então, a sua experiência fez a sua mudança de mentalidade. E a experiência que eu tive também, ela na verdade mudou a minha mentalidade. Eu era católico, era coroinha da Igreja Católica e modifiquei completamente a minha forma de ver e de pensar o mundo a partir desse evento. Então por isso que eu gosto de dizer que eu não sou pentecostal somente eclesiologicamente, eu sou pentecostal ontologicamente. É assim que eu gosto de denominar. Bacana. E meus amigos que acompanham essa live, nós temos aqui o Carlos Castro, historiador do Ceará, participando conosco. Eu gostaria que você mandasse a sua pergunta, mandasse a sua dúvida sobre essa temática de hoje, que é pentecostalismo e pós-modernidade. Uma relação muito interessante que o pastor César Moisés Carvalho reuniu num livro que tem dado o que falar, não só entre as pessoas mais leigas e interessadas no assunto, mas também nos círculos acadêmicos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer a você que nós temos uma promoção no dia de hoje para esse livro do pastor César. Trata-se de 20% se você ligar agora no 0800 021 7373. Você liga para 0800 021 7373. Um colaborador aqui da CPAD, um consultor nosso, vai lhe atender com todo carinho e lhe dá 20% de desconto neste livro especial que você vê aqui na minha mão esquerda E se você for na livraria virtual da CPAD, em cpad.com.br, você pode adquirir o livro lá com 15% de desconto e rapidinho vai chegar em sua casa. Pastor César, quanto tempo o senhor levou para escrever essa obra? Se eu considerar a elaboração do primeiro texto, que foi em 1999, sem obviamente pensar que eu estaria reunindo numa antologia, numa obra como essa. Mas se eu considerar o primeiro texto ele foi produzido em 1999, então, portanto, nós temos 18 anos de produção textual aqui. Claro, o primeiro texto em 1999, os demais textos eles vão surgindo depois, com o passar do tempo. Conforme vai se passando o tempo, aí já entrando no ano 2000, é que os demais textos vão surgindo. Sim.
Só que tem uma perspectiva interessante nesse livro, que a primeira parte dele, ele tem uma influência substancial da teologia reformada, que é um fenômeno hoje entre os assembleianos, entre os pentecostais, entre carismáticos no Brasil. Carismáticos, não estou falando da renovação carismática católica, estou falando de carismáticos que são pessoas que creem nos dons do Espírito Santo. Tradicionais que se tornaram pentecostais. Que se tornaram pentecostais, mas que têm algumas divergências com pentecostais no sentido de se entender o que é batismo do Espírito Santo, etc. Mas creem nos dons. A questão é simplesmente de interpretação. De interpretação. Isso é extremamente comum quando você trata de uma questão tão profunda como essa. Então, eu tenho uma influência substancial do grupo reformado e da literatura reformada, da teologia reformada, e esse é um fenômeno muito comum hoje em dia, porque os jovens, tem uma onda crescente de bons pregadores, inclusive, que vem fazendo a cabeça da juventude, vem fazendo a cabeça de novos teólogos, de pregadores, de pastores, que têm procurado subsídios, e esses subsídios eles acabam encontrando em autores reformados que publicam mais, e também tem mais conferências na internet, tem mais conferências na internet, conferências teológicas, de teor completamente, eminentemente teológico. Então, o pentecostalismo, ele é de uma tradição muito oralizada. Então, ele escreve pouco. O pentecostal ele escreve pouco, porque ele tem uma demanda muito maior na área do evangelismo do que na área da reflexão. Sim. Só que chegou um momento agora que o movimento cresceu muito no Brasil. Nós temos uma igreja, aí com 106 anos completados no último dia 18 desse mês. E essa igreja agora, ela também tem que produzir, teoricamente, a sua literatura e as suas reflexões. É um desenvolvimento natural do processo. Natural do processo de começou na oralidade, na proeminência a prática, isso, e agora exatamente. já chega no momento da reflexão para o pragmatismo. Sim, porque ela precisa disso, E o que a Assembleia de Deus está fazendo? Está apresentando a sua declaração de fé. Inclusive a declaração de fé já está aí saindo. E não significa que essa declaração de fé tenha conceitos teológicos que não eram cridos na Assembleia de Deus. Pelo contrário, esses conceitos já estão cristalizados na Assembleia de Deus, sempre foram cridos, sempre foram aceitos, só que eles não eram elaborados teoricamente, não eram dispostos num manual de teologia sistemática, como sairá agora a declaração de fé, que na verdade é um manual dogmático. E, portanto, vai estar saindo esse manual para que todos possam ter acesso àquilo que o pentecostalismo clássico, representado pela Assembleia de Deus, acredita. Agora, o meu trabalho, ele é um trabalho de cunho um pouco mais filosófico, ele não tem esse cunho tanto bíblico. Ele é um livro... Ele tem um perfil mais acadêmico. Ele tem um perfil mais acadêmico e tem uma abordagem, uma pegada um pouco mais filosófica, epistemológica, tratando daquilo que faz com que nós pensemos da forma como nós pensamos. E aí foi nessa desconstrução, que eu posso dizer que foi uma desconstrução, dessa forma de pensar anterior que eu tinha, de maneira muito negativa da pós-modernidade, e criticando até mesmo a experiência. Veja só, eu passei a criticar a experiência, sendo que a experiência é aquilo que é o mais marcante no pentecostalismo. Sim. Não significa que o pentecostal não faça teologia a partir da Escritura, mas a teologia é feita a partir da Escritura, mas ela não pode ser divorciada da experiência real das pessoas, do mundo real das pessoas. Não pode ser uma fria e inócua. Não, porque senão você cria uma teologia que serve para marcianos, mas não serve para terráqueos. Entendeu? Pode servir muito bem para quem vive em Marte ou vive em qualquer outro planeta, mas não para quem vive no planeta Terra. E uma outra questão também que eu tive que me defrontar com ela foi com a questão do método, questão de metodologia, Enquanto o pessoal de tradições um pouco mais antigas possui metodologias bastante claras para a produção teológica, nós, enquanto pentecostais, temos algumas dificuldades dentro dessa área ainda, ou seja, a questão metodológica. Então, é por isso que eu dedico um capítulo aqui no livro, capítulo 12, que é um dos principais capítulos, não só pela quantidade de páginas, mas pelo teor do assunto, que trata da hermenêutica pentecostal. Essa hermenêutica pentecostal, na verdade, ela tem o propósito de prover, para os teólogos pentecostais, para estudantes, para pastores, aquela metodologia necessária para se interpretar o texto bíblico. E aí, então, nós pegamos um caminho que é da teologia contemporânea, chamado de teologia narrativa. A teologia narrativa hoje vem sendo proposta por teólogos muito importantes do pentecostalismo nos Estados Unidos da América, como Anthony de Palma, por exemplo, sim, que no seu livro, O Batismo do Espírito Santo e com Fogo, publicado pela CPAD, ele propõe que seja a teologia narrativa o caminho que a teologia pentecostal precisa pegar para produzir teologia de verdade. Ou seja, nós temos, do ponto de vista do método,
Nós temos o método histórico crítico, que é um método mais liberal de desconstrução da Bíblia, e nós temos o método histórico gramatical, o gramático histórico, como os reformados gostam de dizer, que é um método centrado mais no aspecto filológico da Bíblia. Então, nós utilizamos os dois, né? O método histórico crítico, ele visa analisar a questão cultural por trás da Bíblia, ele visa analisar o pano de fundo, né, em que se desenvolve a Bíblia, é o que eles chamam de background, né? Aquele pano de fundo que está por trás de todos os acontecimentos da Bíblia, ao passo que o método histórico-gramatical ele vai analisar aquilo que está na expressão, né? A expressão bíblica, sim, a linguagem propriamente dita. E é importante dizer que nós não temos aqui entre nós, né? Nós não temos na nossa mão um texto bíblico original, nós não temos o hebraico e o grego nas nossas mãos, nós temos uma versão da Bíblia em português, seja ela nas diversas versões disponibilizadas em todo o nosso país, né? Em todo o nosso país. E, portanto, o Anthony de Palma apresenta uma perspectiva onde ele diz que a metodologia precisa ser uma metodologia pan-bíblica. O que é essa metodologia pan-bíblica? Ou seja, ela tem que abordar o aspecto do background, ou seja, o aspecto do pano de fundo, mas ela também tem que abordar o aspecto filológico, o aspecto linguístico. E aí, eu acredito que se você for honesto com aquilo que o texto bíblico coloca, você vai entender que a Bíblia, ela não é feita somente de proposições, ela é feita sobretudo de um conjunto de experiências vivenciadas por irmãos e irmãs do passado que escreveram as suas experiências, e aí ficou registrado, consignado numa obra literária como é a Bíblia Sagrada, denominada por nós na teologia de revelação especial, né? Nós temos a revelação geral, que seria o universo todo, Deus criou o universo todo, então se você olhar de maneira honesta para o universo, ele vai apontar para um Criador inevitavelmente. Só que isso não nos mostra como se relacionar com esse Criador. Portanto, a revelação especial, que é a Bíblia, ela vai, na verdade, colocar para a gente como se relacionar especificamente com Ele, e isso eu acho que está mais bem abordado para quem é cristão, para quem teme a Deus, dentro dessa dispensação que nós estamos vivendo, nos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos são narrativa por natureza. Esse é o aspecto. E aí eles dizem, não, mas... né, a teologia reformada vai dizer que os 4 evangelhos não servem para a doutrina nem Atos dos Apóstolos, somente as epístolas paulinas, que são textos didáticos, são textos prescritivos. Isso, e os textos narrativos não, são só textos descritivos. Mas veja, quando Jesus conta uma parábola, como a parábola do samaritano, por exemplo, ele conta com uma finalidade. Sim, tinha um objetivo. Claro, então como que a narrativa não tem objetivo? Como que a narrativa não tem doutrina? Então a gente começa a descobrir hoje que a narrativa é uma forma didática de se ensinar teologia, e é uma forma didática de se ensinar doutrina. E, portanto, o pentecostal está descobrindo isso, e essa questão tem chamado a atenção de muitos leitores, muitos estudiosos que têm lido nossa obra. Nada melhor do que um pedagogo para descobrir essa metodologia do mestre. Olha, realmente foi interessante, né? Isso aí que você está dizendo, e de fato foi uma luz que caiu, que veio um insight, né? Que brilhou. Uma iluminação. Uma iluminação. Claro, obviamente que sob ombros de gigantes como Anthony de Palma e outros autores como Stanley Horton, William Menzies, Robert Menzies e outros autores, Alistair McGrath, outros autores que nós tivemos a felicidade de estar lendo e estar consultando para poder produzir esse material. Maravilha. Gente, amiga, é a primeira live que estamos fazendo, a gente fica às vezes um pouco aqui meio perdido com o tablet, e eu quero agora dizer que Bruno Felipe está conosco e ele queria saber, pastor César, no dia do Pentecoste, em Atos, quais as línguas que foram faladas realmente? Língua de anjos, línguas humanas. Ele se lembra que os judeus disseram que ouviram os discípulos e judeus falando no próprio idioma, e não em línguas incompreensíveis. O senhor poderia explicar isso? Não faz tanto parte do nosso... Esse aspecto é o Bruno, né? É o Bruno. Bruno, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você estar participando. E é claro, esse aspecto que você está colocando é um aspecto exegético, é um aspecto hermenêutico, interpretação. A minha obra não entra, eu até abordo na hermenêutica pentecostal, que ela não vai abordar nenhuma das perícopes, na verdade, ou seja, os trechos bíblicos que tratam desses aspectos cruciais para o pentecostalismo, aspectos caros aí de Atos dos Apóstolos. Porém, eu diria para você o seguinte, há várias possíveis interpretações para esse texto, e essa é uma das características da pós-modernidade. A possibilidade de múltiplas interpretações, ou seja, não há o fechamento de uma interpretação única. E o que eu acho mais interessante, pastor César, é a possibilidade do diálogo, né? Do diálogo, eu acho que isso é importante. Fechado. Não. Então, existe uma discussão ali. Pode ter sido glossolalia, ou seja, a língua realmente foi língua estranha,
que eu não sei se necessariamente é língua de anjos, né? Paulo fala sobre isso em Coríntios, mas eu não sei se línguas estranhas seriam necessariamente língua dos anjos, tá? É um primeiro aspecto. Poderia ser glossolalia, então nós tivemos um fenômeno de audição e não um fenômeno somente de fonação. Não seria somente uma coisa de ter sido dita e as pessoas terem dito já naquela língua, mas seria no ouvido das pessoas que ouviram que foi interpretado, né? Então nós teríamos um fenômeno de audição. Foi glossolalia, ou seja, sai de maneira incompreensível para quem fala, mas chega de maneira compreensível para quem ouve. E poderia ter sido também xenolalia, tem esse outro aspecto, que seria realmente língua desconhecida para quem fala, mas um idioma conhecido no mundo, um idioma falado no mundo, e a pessoa que estava ouvindo, que falava aquele idioma, ou seja, eram judeus que haviam saído de Israel, de Jerusalém, na diáspora, e viviam em outros países. Portanto, eles conheciam, né, a língua nativa daquele país onde eles viviam, e, portanto, eles ouviram na língua nativa daquele país, né? Foram várias línguas que foram ali faladas, no mínimo 15. Portanto, há duas possibilidades para duas ou três possibilidades de interpretação para esse texto. E aí alguém vai dizer, mas só tem uma interpretação, a interpretação que Lucas queria que tivesse. Eu sei, mas qual é essa interpretação que Lucas queria que tivesse? Ninguém estava lá para dizer isso, né? Entendeu? Ou seja, você não tem como saber essa intenção. E aí, é claro que dependendo do método que você adota para fazer a interpretação, você vai chegar a um resultado. Mas esse resultado que você chegou é porque você decidiu intencionalmente já chegar a ele. Você não avaliou as três possibilidades que eu coloquei aqui para se chegar, né, a esse resultado. Mas o meu livro ele não trata especificamente disso, mas a sua pergunta ela não deixa de ser importante, não deixa de ser interessante. Claro. E que faz parte, né, do bojo da discussão do pentecostalismo. E você, internauta, pode... Lógica, eu começo a fazer, eu começo a perceber já uma importância maior da pós-modernidade e problemas que na verdade foram apresentados na primeira parte, eles não são problemas do pentecostalismo, são problemas da teologia reformada com a pós-modernidade. Mas o pentecostalismo não tem problema nenhum com isso. Por exemplo, a teologia reformada tem um problema muito sério com experiência. Sim. Eles, eu não sei, eu não poderia dizer aqui de forma assim bastante peremptória e definitiva, porque cada um é que fala pelo seu movimento. Mas a questão da experiência sempre foi muito censurada, porque a experiência ela não tem controle. Você não sabe como vai acontecer com cada pessoa, você não sabe como vai acontecer, em que local, como é que vai ser isso, e como é que a gente poderia normatizar, como é que a gente poderia fazer para que a experiência pudesse ser controlada. E então, na verdade, há um problema muito sério em relação a esse aspecto. Mas nós, pentecostais, não temos problema com isso. Sim. E as correções das experiências que acontecem entre nós são feitas à luz da palavra de Deus. Ninguém aqui permite que experiências bizarras, que coisas que fogem ao controle, inclusive fogem ao bom senso, sejam aceitas. Ninguém aqui apoia esse tipo de coisa. Nenhum pentecostal sério, nenhum pastor responsável, nenhum pregador responsável, nenhum ensinador responsável vai apoiar qualquer tipo de bizarrice feita em nome do pentecostalismo, ou em nome de experiência com o Espírito Santo. Inclusive aqui a Giovana, pastor, eu gostaria de saber sobre o movimento do Caicai. Não está na Bíblia. Sobre isso eu agradeço se responder. Quer dizer, de certa forma está dando uma resposta para ela, né? Sim, eu estou dando uma resposta para ela de alguma forma, porque por que você cai? Existem pessoas que caíram na Bíblia? Existiram casos de pessoas que caíram, sim. Mas isso não pode se tornar uma regra. Mas isso não se torna ou seja, a experiência não se torna regra. Ela não se torna regra nem para a interpretação bíblica e nem para a construção de doutrina. Mas a experiência tem a sua importância pessoal. E existem experiências que, na verdade, elas não devem nem ser contadas. Porque elas são tão pessoais, tão íntimas, que não necessitam nem de ser contadas. Por exemplo, existem experiências, como experiências que nós vemos na Bíblia Sagrada, né, a experiência de Oséias, em que Deus manda ele casar-se com uma mulher de vida fácil. Ninguém vai repetir essa experiência. Mas a experiência de Oséias foi real, e para ele foi dramática. Foi traumática e dramática. Né? E Deus se exemplificou ali na relação dele com Israel. Ou seja, o Senhor fez uma símile, né? Ele usou uma figura de linguagem bastante radical para mostrar o seu relacionamento com Israel. Então aquela experiência para Oséias foi válida. E para o que Deus queria mostrar para Israel também foi válida. Agora não vai ser válida para mim, mas ela está registrada na Bíblia Sagrada. Sim. Certo? E no Novo Testamento vai acontecer centenas de outras experiências. Na verdade, no capítulo 16 da obra, eu me alinho a um autor onde ele defende a ideia de que a própria
A própria adoração a Jesus Cristo, ela só vai acontecer por conta de experiências que aconteceram no primeiro século, à luz da experiência de Paulo. Paulo deve ter sido um exemplar dentro de um universo de centenas e talvez até milhares de pessoas que tiveram experiências semelhantes. Por quê? Porque se você parar para pensar, a mudança que o monoteísmo sofreu, o monoteísmo judeu, foi muito grande. Pense bem, Jorge, como é que um judeu passou a adorar um homem juntamente com Deus sem que isso se tornasse de deísmo? Somente pela experiência. Somente pela experiência. E aí entendeu? a pessoa foi convencida pelo Espírito. Pela experiência, pelo Espírito, entendeu ou não? Uhum. Então, essa tese é abordada no meu livro, no capítulo 16, que é o último capítulo do livro. Não tem sentido, não tem lógica. Não tem. Do ponto de vista humano, não tem. Não dá. Então é por isso que eu digo que o racionalismo ele não pode ser aplicado à Bíblia, porque se ele for aplicado à Bíblia, ele vai desconstruir a Bíblia completamente. Você tem que adotar, na verdade, uma abordagem experiencial para você ver a Bíblia. Você tem que abordar a Bíblia de maneira um pouco mais serena, um pouco mais humilde. É por isso que de forma bem reducionista a gente diz que funciona, né? Funciona, exatamente. E aí alguém poderia dizer, mas isso é pragmatismo. Mas eu pergunto a você, o quanto de nós, quando compramos uma obra, a gente não censura a obra porque não tem nada de prático na obra. Sim. Porque a obra não se aplica à sua realidade. Então, Verdade. É justamente isso que a gente está buscando. A gente está buscando uma convergência com os aspectos positivos da pós-modernidade, né, que é essa forma de encarar a realidade, essa perspectiva, esse paradigma. Não é necessariamente, como alguém pode pensar, um tempo que se chegou e seja homogêneo dessa forma, mas é, sobretudo, também uma maneira de encarar a realidade. A gente tem encontrado esses pontos de convergência com o pentecostalismo e a experiência é o ponto principal. Quando coloca-se aqui no subtítulo do livro, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, não significa que a experiência está contra a teologia, mas significa que quando a teologia se encontra com a experiência de novo, a teologia precisa se reencontrar com a experiência. A teologia não pode ser feita desvinculada da experiência. Não é como dissociar uma coisa de outra. Olha, se você dissocia, a teologia não serve para viver no mundo real. Se você quer fazer teologia para que ela possa ser vivenciada, você precisa tocar na realidade da pessoa, na dor, você precisa tocar nos aspectos cruciais que na verdade movem o ser humano. Maravilha. Gente amiga, que bacana. Olha, estou muito feliz com o dia de hoje, porque é um dia histórico. Primeira live da CPAD, Facebook, ao vivo, para o Brasil, para o planeta Terra. Muita gente conectada aqui. E, Pastor César, vamos para as perguntas aqui. O Valdemir Pires Moreira, do Ceará. Pastor César, a pós-modernidade exige da igreja uma cosmovisão cristã? Valdemir, um abraço, viu? Eu conheço o Valdemir das redes sociais. Ele é um assíduo leitor nosso, é uma pessoa que apoia, que tem espalhado aí os nossos vídeos, que tem feito aí um bom trabalho de divulgação do nosso ministério. Eu quero agradecer ele de coração. Olha só, a questão da cosmovisão cristã, ela tem sido utilizada como uma expressão, mas essa expressão ela é o neocalvinismo. Esse aqui é o problema, porque os autores neocalvinistas deram essa nomenclatura para a sua forma de pensar o calvinismo, que é o novo calvinismo. Ele é pensado a partir de Abraham Kuyper, que foi um teólogo holandês, também político, que reescreveu e repensou o calvinismo em suas diversas questões, ele com mais outros pensadores, não foi somente ele, e então essa abordagem chamada de cosmovisão cristã é o neocalvinismo repaginado. E aí a gente precisa se cuidar só nesse aspecto. Nós temos um lugar ao sol dentro da abordagem, dentro desse grande guarda-chuva chamado cosmovisão cristã. Qual é o nosso papel? É só fazer número, o papel do pentecostalismo? Não. Se o papel do pentecostalismo for fazer só número, não é interessante. Se nós formos colocar a experiência como também um dos aspectos importantes de uma cosmovisão, eu certamente penso que não seríamos aceitos. Portanto, a igreja cristã precisa de uma visão bíblica de mundo. Eu não diria que precisa de uma visão teológica, calvinista ou arminiana de mundo, mas precisa de uma visão, sobretudo, evangélica, no sentido do evangelho de mundo. Ela precisa disso. E, portanto, ela precisa ser livre para fazer esse tipo de leitura. Mas se ela fica presa em uma metodologia, se ela fica presa em um sistema teológico que, na verdade, a condiciona a ver as coisas somente daquela forma, de maneira a priorística, eu acho que isso é bastante negativo. Então, se a cosmovisão cristã for uma cosmovisão cristã evangélica, para ver o mundo a partir da perspectiva de Jesus, tudo bem. Agora, se for a partir da perspectiva holandesa, aí eu tenho bastante dúvida se vai funcionar no Brasil piniquim. Maravilha. E o Carlos André Pureza, ele diz que é cego. Será que teremos o livro no formato acessível para mim?
Bom, Carlos, eu não tenho como lhe responder essa pergunta agora, mas nós vamos levar essa sua necessidade para a direção da editora CPAD e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o seu e-mail ou o seu telefone de contato, depois nós vamos dar uma resposta específica para você que está nos acompanhando nessa manhã. Quero lembrar aos amigos que o livro do pastor César Moisés, Pós-Modernidade, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, está disponível no 0800 021 7373 com 20% de desconto. Você pode ligar agora, uma de nossas consultoras ou consultor vai lhe atender e enviar para você o mais rápido possível o livro com 20% de desconto. Ou, se você preferir, no nosso site cpad.com.br, o livro tem 15% de desconto. Então, aproveite essa oportunidade de participar da nossa live e, ao mesmo tempo, ter o livro em sua casa. Bom, o Giovanni Chacone pergunta, a doutrina do batismo do Espírito Santo surgiu com que reformadores, pastor? A doutrina do batismo do Espírito Santo. Olha, ele realmente né? ele é novo convertido? Provavelmente, né? Bem, ele pode ser novo convertido, mas pode ser um dos nossos irmãos calvinistas que pode estar colocando uma dúvida, né? Perguntando com qual reformador que surge a doutrina do batismo do Espírito Santo. Olha, a expressão batismo com o Espírito Santo, na verdade, surge na Bíblia, né? Porque foi João Batista que falou. Não foi nenhum, se fosse um reformador, teria sua importância, mas não foi nenhum reformador. Quem falou que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo com fogo foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, eu não saberia dizer se algum dos reformadores consagrados aí utilizaram a expressão batismo no Espírito Santo. Me falha a memória agora poder dizer isso para ele. Mas eu diria que João Batista, bem mais importante do que qualquer reformador, foi quem disse isso. Agora, o Edson Daborim, e a paz do Senhor a todos, gostaria de perguntar ao pastor César Moisés o seguinte: sendo que alguns estudiosos têm uma certa dificuldade para definir o movimento pós-moderno, por conta da ausência de um centro conciso e unificador de pensamento, qual seria então o principal desafio do pentecostalismo na pós-modernidade? Olha, eu diria que o desafio do pentecostalismo é só depurar aquilo que há de negativo dentro de qualquer filosofia, e na filosofia da pós-modernidade não é diferente. O que há de negativo? Então, eu acho que a metodologia da pós-modernidade é que é interessante para o pentecostalismo. Por quê? Porque a metodologia da pós-modernidade é uma metodologia comunitária. Enquanto na modernidade se valorizava o individualismo, na pós-modernidade se valoriza o comunitarismo. É a comunidade. Enquanto na modernidade se valorizava o racionalismo, na pós-modernidade se valoriza o experiencialismo, ou seja, a experiência. Então eu acho que o pentecostalismo só precisa depurar, como em qualquer época da vida, como em qualquer época da história, aquilo que não é positivo para que o cristianismo ou o cristão viva. Excetuando essas coisas, separando, né, as espinhas, a carne das espinhas, nós podemos utilizar os aspectos positivos da pós-modernidade, sendo a experiência sempre o centro unificador disso. Sim. Eu acho que a experiência é o pomo, na verdade, não da discórdia, mas da concórdia, nesse caso, entre pós-modernidade e pentecostalismo. Que bênção. E você que está nos acompanhando, está apreciando aqui o pastor César Moisés falando de pentecostalismo e pós-modernidade. Eu quero voltar aqui e dar uma resposta para o nosso querido irmão que perguntou sobre a questão do livro, já que ele informou como cego. Estou procurando o nome dele aqui, que correu um pouquinho, vamos lá. Está conosco aqui o Valmir Nascimento Milhomem. O Valmir, um abraço para o nosso amigo de Cuiabá. Professor. Jurista. Isaac teólogo. Rodrigues também. Muito bem, irmão Isaac, um abraço também. Enquanto você vai procurando aí, Jorge, eu só queria dizer o seguinte, informar aqui em primeira mão também, que a direção da CPAD mandou que o nosso livro fosse traduzido para o espanhol. A tradução ela se completou e deve sair a publicação do livro pela Patmos, pelo editorial Patmos, em agosto na CBA. Deve ser lançado. Então a obra, nós temos 6 obras pela CPAD e essa obra está sendo a primeira a ser traduzida para o espanhol. Então, olha, indo além fronteiras, né? Indo além fronteiras. Meus amigos, então aqui respondendo ao Carlos André Pureza, que se identificou como pessoa com deficiência visual. Carlos, a nossa produção já passou para a gente aqui. O audiolivro já está disponível, a CPAD está no aplicativo UBOOK. U-B-O-O-K. Se você for lá no Google, você vai achar o UBOOK e lá você pode se inscrever, fazer uma conta e ali há o audiolivro
já disponível das revistas de lições bíblicas, e em breve também o livro do pastor César Moisés. Viu aqui, a gente procura ser rapidinho na resposta para atender a todos que estão conosco. Até porque nós estamos fazendo ao vivo, é a primeira vez, você está na verdade participando da história, né? Nós estamos fazendo história aqui nessa manhã e isso é importante, está sempre sendo frisado. A questão do áudio, não seria um audiolivro, seria uma espécie de audiolivro, né? Mas é importante essa informação, eu não conhecia. E no caso eu não sei quem gravaria esse audiolivro, eu não sei quem gravaria, mas... Essa empresa faz tudo isso, essa empresa faz tudo, o aplicativo. A pessoa se afilia ao aplicativo e a partir dali ela pode ouvir inúmeras obras, não só cristãs, mas obras seculares também. Graças a Deus pela ciência, viu? A ciência é também permissão de Deus, né? Se não houvesse ciência, não havia esses recursos tão importantes para pessoas como o nosso querido irmão que precisa, que tem essa deficiência e que precisa desse recurso. Muito bem, nós estamos também ao vivo pelo Facebook e há uma web rádio no Ceará, aqui participando conosco, colocando o nosso áudio nas ondas da internet. Ah, que importante. Lucas Cauã está conosco, parabenizando o tio César. O Vitor Augusto... o Lucas Cauã, é meu sobrinho de Curitiba. Minha mãe deve estar na audiência. Um beijo, viu, mamãe? O Vitor Augusto diz aqui assim, foi falado que o senhor possui muitas horas de leitura. Qual a dica que o senhor dá para absorver conteúdo e não apenas ler? Boa essa pergunta, né? Boa, excelente. Deixa eu só dizer uma coisa. Nós temos os nossos internautas também pelo YouTube, viu? Sim, né? Eles estão acompanhando pelo YouTube também. Então nós queremos mandar um abraço, viu? Um alô para vocês aí também. Que Deus abençoe o carinho e a audiência de vocês. A questão da leitura, não existe na verdade uma regra para mim. Mas eu sou um leitor um pouco voraz, né? O Jorge me conhece aqui, tem mais pessoas aqui nessa sala, né? Nós temos o Newton César, que é responsável pelo setor de web da CPAD, nós temos aqui o Robson Rocha, que é responsável pelo setor de marketing da CPAD, e também temos o nosso irmão Rodrigo Sobral, que é o gerente de TI da CPAD. Eles conhecem a minha rotina, sabem o quanto compro de livro e adquiro e leio, né? Porque tem muita gente que compra bastante livro, mas só coloca na estante. Então, eu na verdade sigo uma regra muito simples. A regra é ler e fazer as minhas anotações pessoais no livro, fazer os meus grifos, e aí então, na hora que eu preciso desse material, eu já sei mais ou menos aquilo que eu quero pesquisar, aquilo que eu quero buscar. E aí então, eu já sei, há quem diga que seja alguma coisa que não é nem muito saudável. Eu sei inclusive dizer se está no lado esquerdo ou no lado direito a anotação de determinado livro que eu fiz e que eu quero consultar para fazer aquela citação. Então é uma prática, você tem que na verdade ter afinidade e você tem que na verdade ter intimidade com a obra, com o livro. Bom, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, como foi dito aqui. Temos perguntas também do YouTube. Chegando aqui a pergunta do Alexandre Neri. Pastor César Moisés, qual deve ser a relação da teologia pentecostal e a teologia liberal e neo-ortodoxa? O senhor utilizou obras de alguns teólogos não conservadores em sua obra de modo equilibrado. Como é que o senhor diz aí? Exatamente, eu fiz exatamente o que ele falou, eu utilizei de modo equilibrado. E a gente precisa saber utilizar tudo aquilo de bom que teólogos que sejam de linha tanto liberal, quanto neo-ortodoxa, quanto conservadores, que tem, a maioria são teólogos conservadores, eles nos legaram. Nenhum teólogo é perfeito na sua abordagem, porque somos seres humanos e somos, por definição, imperfeitos. Nenhum teólogo tem a última palavra sobre nenhum assunto, porque senão nós teríamos um livro pronto e acabado e não precisaria se escrever mais nenhum livro sobre aquele determinado assunto. E, portanto, você tem que saber utilizar de maneira equilibrada, fazendo a dialética e o diálogo entre esses teólogos. Foi o que eu procurei fazer, utilizando diversos teólogos de diversas matizes aqui, diversos matizes dentro desse livro. Conosco também a Rádio Sename, a rádio da Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus, o pastor Moisés conosco lá. Um abraço lá para o pastor Moisés. Gente boníssima. E Glaucia Santos aqui pelo YouTube diz parabéns à CPAD. Samuel Vitor, pastor, quais os perigos da pós-modernidade para o pentecostalismo? Olha, perigos é como eu disse, existem perigos em todas as formas de abordagem de se ver o mundo. Existe na modernidade o perigo do racionalismo que gerou a teologia liberal, por exemplo, ao desacreditar nos milagres. E tem também os perigos do racionalismo da modernidade que gerou o cessacionismo, que é da teologia conservadora, mas essa teologia conservadora gerou o cessacionismo por quê? Porque se tornou muito racionalista. O perigo da pós-modernidade é abraçar todo e qualquer elemento que ela trouxer de forma crítica. Ou seja, sem fazer uma criticidade, sem fazer uma abordagem crítica. Então, a abordagem que se faz na pós-modernidade ou que se faz em qualquer outro momento histórico é uma abordagem crítica.
Você tem que fazer uma abordagem crítica e essa abordagem, na verdade, ela vai nos imunizar de você estar adotando de maneira sem critério qualquer outra coisa. Então, na verdade, o que eu acho que precisa ficar aberto é a oportunidade dos irmãos que virão, se o Senhor Jesus tardar, que virão na próxima geração poder fazer a sua abordagem também, poder fazer a sua leitura de mundo, poder fazer a sua discussão filosófica, teológica. Então, os perigos que a pós-modernidade tem são vários, assim como na modernidade havia, e assim como na Idade Antiga havia, como na Idade Média havia, e existem perigos em todas as idades, porque os perigos não nascem com as idades. Na verdade, as idades contemporâneas, antigas, e as idades históricas são definidas pelos seres humanos, pelos paradigmas e pelas formas de pensar dos seres humanos. Então, eu acho que cada coisa precisa ser analisada, e eu acho que um dos dons que nós precisamos buscar hoje é o dom de discernimento. Você saber discernir, separar a palha do trigo, e isso não só do ponto de vista espiritual, mas também, sobretudo, do ponto de vista teológico e intelectual. Muito bem. No Facebook nós chegamos a 2.095 visualizações, 125 compartilhamentos. Certamente essa live vai ficar gravada e você continua compartilhando e passando para os seus amigos. Certamente esse número vai subir ainda mais e nós estamos muito felizes porque estamos dando um passo histórico com sucesso. E para que você tenha sucesso também, eu quero lembrar que o livro do pastor César Moisés, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, esse aqui está disponível agora no 0800 021 7373 a um preço com desconto de 20%. Então, do preço lá da tabela, ele vai ter 20% de desconto para você receber rapidinho aí na sua casa. As formas de pagamento são variadas e nós temos lá consultores especializados para lhe dar toda a orientação. Se você preferir o site, nós temos lá no site com 15% de desconto ou com preço cheio nas livrarias em todo o Brasil. O livro está disponível para você participar. E lembrando para o nosso amigo deficiente que ele pode ir lá no aplicativo U-Book, que certamente daqui um pouquinho o livro vai estar lá. Lembrando também que no U-Book as lições bíblicas da CPAD estão disponíveis para que a pessoa possa ouvir. É audiolivro, formato audiolivro, ok? Então eu vou mais uma pergunta aqui, muito interessante. Isaac Rodrigues: pastor, o senhor não acha que a Assembleia de Deus necessita de um curso teológico exclusivo com matérias específicas sobre o Pentecostes, pois somos levados por doutrinas que influenciam o nosso credo? Eu acho específico. O Isaac está de parabéns pela sua colocação, né, que é uma colocação na verdade, mais do que uma pergunta, e ele está certo. A FAECAD aqui no Rio de Janeiro, ela é uma faculdade, hoje, uma faculdade de muita excelência, que conta com vários professores pentecostais nos seus quadros. Eu fui professor por 9 anos da FAECAD, e muitos desses professores hoje são mestres e são doutores, né? Nós temos vários mestres e vários doutores pentecostais hoje já, e eu acho que cada vez mais a Assembleia de Deus deve mesmo investir na excelência do Ministério do Ensino Teológico para que nós venhamos a ter realmente uma teologia pentecostal sendo formada e teólogos pentecostais sendo formados. Eu acho que nós já chegamos numa maturidade, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista teológico, a ponto de poder fazer isso, sim. Pastor César, é bom lembrar para os nossos amigos internautas, seja pelo Facebook ou seja pela YouTube, que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus estará promovendo neste segundo semestre do ano de 2017 encontros para reflexão teológica. Então, eu oriento você que nos acompanha nessa manhã a ficar ligado no site da CPAD, lá no site cpadeventos.com.br, vou repetir, cpadeventos.com.br, para ficar sabendo onde será, que horário será, em que local, data, tudo certinho. Lá no site você vai ter sobre esses encontros de reflexão teológica, que eu tenho certeza vão trazer essas questões à tona e vão elucidar muitas perguntas. Nós estamos chegando já quase ao finalzinho do nosso tempo e aqui tem uma pergunta muito interessante, vamos tentar ver rapidamente. Uma Marilene falando que o lançamento espanhol vai ser em agosto, tá só, que alegria. Antônio Juri parabenizando o CPAD, agradecendo aqui o pessoal do Acre, as respostas. Um abraço para os nossos irmãos do Acre, o pastor Luiz Mozart. Eric Couto dizendo aqui: pastor, a paz do Senhor, qual a sua pontuação acerca dos atuais movimentos pentecostais? Seu ponto de vista acerca dos moveres, e bota entre aspas, e práticas modernas nas igrejas?
É bastante questionável todas essas questões, igrejas pentecostais, ou como se diz, neopentecostais, ou isopentecostais, ou pseudo-pentecostais. Existem tantas nomenclaturas, eu abordo isso na primeira parte do livro, inclusive. E a questão dos moveres é uma questão tão complicada. Eu acho que tudo aquilo que tira a espontaneidade do espírito, tudo aquilo que é pré-fabricado, tudo aquilo que é ensaiado, tudo aquilo que é manipulado, não é do espírito. Então, qualquer pessoa com bom senso consegue discernir isso. Não precisa nem ser alguém que tenha especificamente um dom de discernimento espiritual. Você consegue verificar isso de maneira a olho nu, né? Quando você percebe manipulação, quando você percebe uma malversação da utilização, né, da postura pentecostal. Portanto, eu diria o seguinte, né, os moveres do Espírito, aqueles que são do Espírito, de verdade, eles permanecem, eles na verdade transformam as pessoas. E aqueles que são, entre aspas, na verdade o que promovem são apenas confusões, divergências e aí também até escândalos. Muito bem, eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesta primeira live da CPAD, aqui no Facebook, no YouTube e pelas rádios Sename, que aí transmitiu, a rádio no Ceará. Né? Um abraço a todos os amigos, a irmã Regiane Urbano, que mandou um abração para o pastor César. É a minha esposa, ela está acompanhando, que bom, viu? Isso é bom, né? Aprovando, né? Ela é responsável pela minha agenda, viu? O pessoal aí que quer agendar, que quer conversar, que quer saber, olha, eu quero uma palestra na igreja, é ela que é responsável pela agenda. E aquela máxima continua, né? Ao lado de um homem bom tem sempre uma esposa abençoada, não há dúvida, não há ajudando dúvida. nos bons momentos e nos bons momentos. A minha esposa e a minha filha são sustentáculos ali, depois de Deus, são sustentáculos do ministério. São grandes apoiadoras e grandes ajudadoras. Muito bem, queremos agradecer a você, desejar que você seja enriquecido com o livro do pastor César Moisés. Ainda dá tempo, você liga 0800 021 7373, compra o livro com 20% de desconto, ou então vai lá no site, reserva na livraria virtual com 15% de desconto. Quero agradecer de coração, muito mais, minha gente, do que vender um livro. Nós queremos aqui transmitir conhecimento e de alguma forma te estimular à busca do conhecimento. Muito obrigado pela sua participação e nós voltamos numa próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Um abraço, pastor César. Um abraço, Jorge, um abraço a todos os nossos internautas, que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer de coração o carinho da CPAD e o carinho da nossa audiência, nossos internautas, os nossos ouvintes, os nossos, enfim, as pessoas que nos assistiram aqui nessa manhã, que enviaram as suas perguntas, as suas participações, e as pessoas que ainda replicarão esse vídeo, né, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu quero agradecer de coração o carinho de vocês e adquira o nosso livro. Onde nós estivermos, nós teremos o prazer de dedicar esse livro para você. O livro você paga e a dedicatória é inteiramente gratuita. Deus te abençoe. Amém.